Vamos começar a aula de hoje retomando, né, um pouquinho do que foi a aula passada. Na aula passada, nós falamos sobre o ponto de interrogação. E aí ficaram algumas interrogações para vocês resolverem. Então, vamos lá. O primeiro questionamento aqui veio no Conversa Vem. Aqui tem assim, ó. Você já tinha visto um ponto de interrogação? Sim, vocês já viram. Já o utilizou alguma vez, falando com algum colega? Sim, vocês fazem perguntas para os colegas o tempo todo, né? Já percebeu como seu tom de voz fica diferente quando você usa esse sinal? Essa é uma parte muito importante, era exatamente isso que eu queria que vocês percebessem. Já expliquei isso em sala de aula, não sei se vocês lembram, mas aí, para a gente retomar, eu vou colocar aqui uma frase e vou colocar vou usar alguns pontos para vocês perceberem a diferença referente ao ponto de interrogação. Então, vamos lá, vou colocar aqui assim, ó. Hoje tem aula de filosofia. Vou colocar 3 vezes a mesma frase, com pontos diferentes. Só para vocês lembrarem. Aqui nessa primeira frase, eu estou utilizando o ponto final. Na segunda, o ponto de exclamação. E na terceira, o ponto de interrogação, que é o ponto que nós estamos falando aí. Então, assim, vou pronunciar a primeira frase, olha lá. Hoje tem aula de filosofia. Ponto. Segunda frase. Hoje tem aula de filosofia. Olha como mudou. Olha a empolgação, né? Hoje tem aula de filosofia. E na terceira, hoje tem aula de filosofia? Deu para vocês entenderem? Então, assim, a entonação, a maneira como vocês falam, muda de acordo com o ponto que vocês usam, certo? E aqui está perguntando, ó, o que ele tem a ver com as nossas aulas de filosofia? O que esse ponto tem a ver com nossas aulas de filosofia? Então, agora eu vou apagar aqui o exemplo que eu dei para vocês e vamos colocar uma resposta curta, que é o que acontece geralmente nas nossas aulas de filosofia. O que acontece? Essas aulas, elas são feitas em rodas de conversa. Então, assim, nós sentamos, nós conversamos e surgem muitas perguntas, não é verdade? Então, assim, o que esse ponto tem a ver com as aulas de filosofia? Então, vamos colocar aqui, ó, o ponto serve para fazermos descobertas, tirar dúvidas, certo? Então, esse ponto serve para fazermos descobertas, tirando nossas dúvidas. Por quê? Você fica ali pensando, como será isso? Como será aquilo? Então, na roda de conversa, tudo isso é abordado. Então, nós falamos sobre isso. Então, cada vez que você tem uma dúvida, que você lança a pergunta e o amigo ou o professor responde, você está tirando suas dúvidas, certo? Então, tá lá, ó, ponto serve, vou colocar aqui, ponto de interrogação. Ponto de interrogação. O ponto de interrogação serve para fazermos descobertas.
tirar dúvidas e aprender. Correto? Então, vamos lá, de novo. Já percebeu como seu tom de voz fica diferente quando você usa o sinal de interrogação? Sim, como eu acabei de mostrar para vocês, usando a mesma frase com 3 pontos diferentes. E aí, logo em seguida, vem a pergunta: o que ele tem a ver com as aulas de filosofia? Então, assim, o ponto de interrogação, ele serve para fazermos descobertas, tirar dúvidas e aprender. É o que nós fazemos durante as rodas de conversa. As rodas de conversa. Nós colocamos, né, todas as nossas dúvidas, a gente aborda determinado assunto, pergunta qual a dúvida dos alunos no geral, se vocês têm alguma pergunta para mim, se vocês têm alguma pergunta para o amigo, e aí cada um vai respondendo e a gente vai tirando dúvidas de todo mundo e ensinando também, por que não, né? Porque muitas coisas que são faladas na roda de conversa é novidade para um amigo ou para outro. Então, estamos sempre aprendendo. Tudo bem? Então, vou só dar um tempinho para vocês irem registrando com calma, né? E, assim, espero que vocês tenham entendido. Se ficou dúvida, me fala. Se precisar fazer de outra maneira, a gente vai explicando melhor. Mas eu acredito que tenham entendido. A resposta não precisa ser necessariamente essa. É uma opinião de vocês. O que ele tem a ver com as aulas de filosofia? Então, assim, o que vocês acham? Pode ficar a resposta de vocês também. Tudo bem? Coloquei essa aí caso alguém tenha ficado com dúvida. Mas, assim, é muito válida o olhar de vocês. O que vocês acham disso? O significado que o ponto tem para vocês em relação às aulas de filosofia. Vamos lá, continuando. Aí nós vimos toda essa parte. Aqui vocês teriam que recortar pontos de interrogação e colocar em todo esse espaço, né? Então, folhear revistas, tudo, recortar, colar. Vamos lá, próximo. Aprender brincando. Então, vamos lá. Observe atentamente as palavras abaixo. Pinte com a cor azul tudo aquilo que acontece quando se vê um ponto de interrogação. E de amarelo, tudo aquilo que não acontece quando se vê um ponto de interrogação. Então, assim, para eu poder fazer a correção aqui junto com vocês, eu vou primeiro todos os azuis, né? Para não ficar trocando de cor. E o que sobrar a gente coloca de amarelo, tudo bem? Então, vamos assim, ó. Tudo aquilo que acontece quando se vê um ponto de interrogação. Deixa eu pegar aqui a cor azul. Então, vamos lá. Quando vocês veem um ponto de interrogação, surge uma pergunta? Sim, né? Porque o ponto de interrogação, ele é usado para perguntas. Quando vocês veem um ponto de interrogação, vocês ficam tristes? É sinal de tristeza? Não, né? Dúvida? Sim, de dúvida, sim. Se vocês têm dúvida, é porque ou vocês não sabem ou não têm certeza. Então, aqui também é ponto de interrogação. Alegria? Não, né? Certeza? Descoberta? Sim, porque através da pergunta, vocês vão fazer uma descoberta. Então, o que vocês não sabiam, depois da pergunta, vocês já ficaram sabendo. Medo? Não. Novidade?
Sim, porque vocês acabaram de ficar sabendo algo que vocês não sabiam. Então, isso para vocês é uma novidade. E aí, temos pergunta, dúvida, descoberta e novidade. O que sobrou aqui, vocês vão pintar de amarelo, ó. De amarelo, tudo aquilo que não acontece quando se vê um ponto de interrogação. Então, vamos trocar aqui a cor, amarelo. Então, vamos lá. Tristeza vai ser amarelo. Alegria. Certeza. E medo. Conferiram? Essa próxima aqui, vocês iam tirar o material da página 51 e comparar, né, as palavras aí e fazer uma reflexão. De acordo com a cena que vocês viram lá, o que vocês acham que estava acontecendo ali? Continuando. Aqui no conversa vai, conversa vem. O que acontece quando vê um ponto de interrogação? Então, assim, quando nós vemos um ponto de interrogação, geralmente surge o que nós vimos ali, né? Ou é uma dúvida, uma pergunta, uma novidade, um aprendizado. Próximo. Essa situação ajuda você a pensar? Por quê? Sim, essa situação nos ajuda a pensar. Porque enquanto você está ali com a dúvida, você está pensando. Então, assim, se você não tem a resposta certa, se você não sabe exatamente o que é, você vai criando hipóteses. Será que é isso? Será que é aquilo? Ah, pode ser isso, pode ser aquilo. Então, assim, enquanto isso, você pensa. Enquanto você não chega a uma resposta, você vai pensando. Próximo. Quando tem um ponto de interrogação, você sempre descobre uma coisa nova ou nem sempre? Nem sempre, né? Porque eu lembro de ter falado na outra aula que às vezes você sabe, mas não tem a certeza. Então, assim, o ponto de interrogação, ele pode ser uma descoberta, mas pode ser uma confirmação. Então, assim, você estava na dúvida, mas só confirmou aquilo que você achou que era, né? Será que ter dúvidas nos ajuda a pensar? Sim, nos ajuda a pensar. Foi o que eu falei aqui, ó, no segundo item. A partir do momento que você está com dúvidas, que você não tem certeza, você vai pensando, vai criando hipóteses. Então, enquanto você não tem a resposta certa, enquanto você não tem a certeza, você vai imaginando coisas. Será, será, será? Então, você está ali pensando o tempo todo. Esse aqui nós já vimos lá, aquelas crianças estão pensando. Um parece que está na dúvida, né? Ah, esse aqui, vocês... É para fazer o jogo das perguntas, né? Pensar em algumas perguntas que tem sobre o mundo, mas assim, como que não dava para fazer tudo junto, cada um fez a sua pergunta e vai deixar guardadinha aí para a gente poder usar depois. Então, quando voltar, aí nós faremos as questões número 2, número 3. Deixa eu ver. Essa número 4 aqui eu já tinha pedido para vocês responderem, né? Então, baseado no cartaz, a gente vai responder as 2 e 3 quando voltarmos às aulas presenciais. A gente retoma esse assunto, do ponto de interrogação, e faz essa atividade aqui com a turma toda. Aqui na número 4, escreva uma frase que mostre o que você mais aprendeu nessas aulas de filosofia. Então, assim, acredito que das outras vocês não vão lembrar muita coisa, mas assim, nas outras nós falamos muito sobre regras, né?
E essa aqui, que nós começamos com o ponto de interrogação, vocês vão escrever uma frase sobre o que vocês aprenderam nessa aula. Pode ser dessa que está mais assim, fresquinha na cabeça de vocês. Pode ser sobre o ponto de interrogação mesmo. Aí cada um coloca o seu, tá? Vamos aqui... Bom, aqui acabou. Vou fechar aqui para a gente ir no próximo capítulo. Aqui. Perceber o mundo. Então, vamos lá. Observando a imagem, né? Sempre com esse comecinho aí. Aqui nós já podemos ver, ó, vários pontos de interrogação. Tanto na cabeça da menina, como na cabeça do menino. Vamos lá. O que é uma pergunta? O que é uma pergunta? Então, aqui nesse capítulo, nós vamos aprender mais sobre o que são perguntas. Conversa vai. O que o menino está fazendo? E a menina? Você consegue identificar? Em quais situações você já se sentiu assim? Olha lá, o que eles estão fazendo, hein? Esse dedinho no rosto, olhando assim para o outro lado, vários pontos de interrogação. Se tem ponto de interrogação, tem dúvida, né? Então, estão pensando. Vamos lá. Continuando aqui, conversa vem. Aprender a fazer boas perguntas, como o menino e a menina da página de abertura do capítulo estão fazendo, ajuda-nos muito a aprender melhor a filosofia. Lembra? Foi falado lá que o ponto de interrogação tinha a ver com a filosofia? Tá aqui, ó. Fazer boas perguntas. Muitas perguntas vai nos ajudar muito a aprender cada vez mais, né? E aqui tem uma perguntinha, ó. Você faz muitas perguntas? Vocês vão anotar aqui. Vocês acham que vocês fazem muitas perguntas? Virando a página. O que são perguntas? Observem essas palavras que estão aí. O que são perguntas? Então, vamos lá. Aqui, ó. O que? Quem? Como? Quando? Onde? Várias perguntinhas, né? Então, vamos lá, ó. Essas palavras são muito interessantes, pois nos ajudam a perguntar muito. Com elas, podemos fazer qualquer pergunta sobre o mundo, sobre algo que nos deixa curiosos, sobre algo que você queira saber de um amigo. É o que eu falo para vocês, nas nossas rodas vocês fazem muitas perguntas, inclusive perguntas para os amigos, né? Então, assim, quando a gente comenta em algumas aulas sobre locais de passeio, parque, viagem, vocês costumam perguntar, quando você foi? Ah, mas onde você foi? O que aconteceu? Quem foi com você? Então, tudo isso, todas essas podem ser utilizadas, né? E as perguntas sobre aquilo que você não entendeu direito na aula. Com essas palavras é muito mais fácil fazer essas perguntas. E aqui está falando, ó, chamando vocês para treinar um pouco. Vamos treinar um pouco? Então, assim, ó, são palavras muito interessantes. Nos ajudam a perguntar muito. Com elas podemos fazer qualquer pergunta sobre o mundo, sobre algo que nos deixa curiosos. E sobre algo que vocês queiram saber. Não só de um amigo, como de qualquer pessoa, sobre qualquer coisa. E as perguntas sobre aquilo que você não entendeu direito na aula?
Com essas palavras, é muito mais fácil fazer essas perguntas. Vamos treinar um pouco? E aí é o que acontece exatamente em sala de aula. Geralmente, eu faço a pergunta, né? Então, assim, a gente começa a aula e eu pergunto para vocês. Por exemplo, lá na análise da imagem, eu pergunto para vocês, o que vocês estão observando aí? O quê? O que vocês estão observando aí? O que vocês acham que está acontecendo? Quem está lá na imagem de abertura? Então, todas essas perguntas são usadas com vocês diariamente. Se vocês quiserem treinar também aí em casa, podem treinar. É só fazer algumas perguntas para a mamãe, para o irmão. Vai perguntando aí só para vocês saberem como funciona, né? Página 257. Com a lupa na mão. Observe atentamente a obra de arte. Então, temos uma obra de arte aqui, ó, de Van Gogh. A obra se chama A Vinha Encarnada. Agora, depois de observar, procure pensar nas palavras que você aprendeu, aquelas que nos ajudam a fazer perguntas. Então, são essas palavrinhas aqui de cima, ó. O que, como, onde, quando, quem. Faça uma pergunta sobre a obra de arte usando essas palavras. Pode ser uma curiosidade ou uma dúvida. Compare-a com as perguntas de seus colegas. Então, assim, aqui, o que vai ser feito? Vocês vão analisar a obra que está aqui, vão fazer a pergunta de vocês, vão formular a pergunta de vocês referente a essa obra e vão deixar anotadinho aí, que é mais uma atividade que nós vamos discutir quando retornar às aulas presenciais, porque aqui, ó, tem que ter a participação de todos. Comparar as perguntas, vamos ver se o amigo teve a mesma dúvida que você, quais foram as perguntas, certo? Então, observem a obra, elaborem a pergunta e deixem aí nessa página. Se vocês conseguirem escrever aqui nesse espaço a dúvida de vocês, ou aqui em cima, como é o começo de página, deve ter um espacinho aqui, ó. Então, anota na própria apostila. Se vocês acharem que o espaço é curto demais, pega uma folha à parte, né? Folha de sulfite ou de caderno mesmo, faz a pergunta e deixa aí anotadinho, nessa página mesmo. Que aí a gente retoma esse assunto. Aqui, tá assim, ó, conheça quem é. Então, quem é essa pessoa aqui, ó? O pintor desta obra de arte que acabamos de estudar chama-se Vincent van Gogh. Ele ficou famoso por suas técnicas muito interessantes de pintura e por sua sinceridade ao pintar os quadros, que muitas vezes contavam um pouco de sua vida e de seus sentimentos. Vale a pena saber mais sobre ele. Então, ó, se vocês quiserem pesquisar mais sobre ele, fica à vontade, depois a gente vai ter muito o que discutir. Aqui na página 258, com a lupa na mão. Então, assim, o que acontece? Vamos lá. De todas as perguntas feitas sobre a obra de Van Gogh, escolha a que mais despertou sua curiosidade para saber a resposta. Depois que descobrir, faça um registro escrito ou desenho inspirado na obra de Van Gogh. Então, assim, de todas as perguntas feitas sobre. Então, não fizemos ainda. Você sabe a sua pergunta, a do amigo você não sabe.
certo? Então, essa atividade aqui vai ser feita só na volta. Tudo bem? Porque vocês têm que escolher a pergunta que mais despertou a curiosidade de vocês, para poder saber a resposta. Então, vamos esperar. Cada um vai formular a sua, quando voltar nós retomamos, e aí, logo em seguida, quando fizermos nossa roda de conversa e discutir esse assunto, vocês fazem o registro desse aqui. Tá? Aprender brincando. Jogo das perguntas. Para começar a nossa brincadeira, vamos fazer o jogo das perguntas. Pense em alguma coisa sobre você para contar aos colegas. Agora, conte em forma de pergunta, como se o ponto de interrogação estivesse em sua história. Por exemplo, quem sabe a minha brincadeira preferida? Vai ser divertido. Então, assim, o pessoal de casa já deve te conhecer muito bem. Então, essa brincadeira aqui vai ser divertida na sala de aula mesmo. Porque aí nós vamos ver quem conhece mais o amigo. Ah, quem igual tá aqui? Quem sabe a minha brincadeira preferida? Quem sabe é a comida que eu mais gosto? Quem sabe qual é a minha cor preferida? Então, assim, quando nós voltarmos, faremos também. Mas se vocês quiserem testar em casa, né? Testa aí com a mamãe, para ver se ela sabe realmente de tudo que você gosta, né? Pode fazer em casa também. Não tem problema nenhum. Então, por hoje, é isso aí. Obrigada. Até a próxima. Bom fim de semana, né?